Nesse momento, a Câmara dos Deputados argentina vota a proposta de reforma trabalhista apresentada pelo governo de Javier Milei. É uma das mais ambiciosas reformas e das mais radicais em função do que existe até agora, que ele trouxe. Em resposta a esse projeto de lei, essa pretendida reforma, os sindicatos promoveram uma greve geral de grande adesão. A reportagem é de Luciana Tadeu. Sindicatos de várias categorias ao redor do país aderiram à paralisação. Em Buenos Aires, o dia começou assim: pontos de ônibus cheios, estações de metrô fechadas e aviões estacionados. A greve atingiu quase todo o setor de transporte da cidade, além de bancos e aeroportos. Eu tenho que viajar agora 1h30 de trem, que eu tinha, lo tenho que fazer em bicicleta, que se me vai 2h30. Somente na companhia aérea estatal Aerolíneas Argentinas, 255 voos foram cancelados, com uma perda estimada de 3 milhões de dólares. As confederações sindicais protestam contra o avanço de uma reforma trabalhista no Congresso argentino. O governo de Javier Milei apoia fortemente a medida e diz que ela é uma forma de impulsionar o investimento e a empregabilidade no país. Dentre os pontos da proposta estão a possibilidade de ampliar a jornada de trabalho para 12 horas, com 12 de descanso. Cria um banco de horas para compensar horas extras com folgas, sem necessariamente um pagamento adicional. Impõe uma operação mínima de setores durante greves e permite que demissões possam ser realizadas sem pagamento de 13º salário e outros benefícios. Os sindicatos apontam para um enfraquecimento dos mecanismos de proteção aos trabalhadores e tratam a proposta como uma forma de precarização. O Senado aprovou a reforma na semana passada. Ela passa agora pela Câmara e, caso sofra qualquer alteração, volta ao Senado. Milei encontra um cenário dividido nas duas casas legislativas, onde não tem maioria. Isso obriga o governo a negociar no Senado. 35% dos parlamentares são do grupo do governo, 26% são independentes e 39% são de oposição. Na Câmara, 45% são aliados de Milei, 17% são independentes e 38% se opõem ao presidente. Além da greve, o dia foi de protestos aqui na frente do Congresso argentino. Em uma medida pouco comum, o governo pediu que a imprensa siga medidas de segurança, evitando se posicionar entre os manifestantes e as forças policiais. Em meio à crise, Milei deixou Buenos Aires e participou da cerimônia de abertura do Conselho de Paz criado pelo presidente americano Donald Trump. Um dos principais aliados do argentino, Trump enviou no final do ano passado uma ajuda financeira de 20 bilhões de dólares para Milei antes das eleições legislativas do país. Where's President Milei? I endorsed him. I'm not supposed to be endorsing people, but I endorsed this gentleman, Milei. He was a little behind in the polls. He ended up winning in a landslide. Isso aí é humilhante, hein, Mário Braga? Na boa. Isso é humilhante. O presidente dos Estados Unidos fala assim, cadê o cara? Está lá só porque eu fiz o apoio. Mas, enfim, a gente pode pegar isso na conversa. O que eu queria trazer a atenção da nossa audiência agora, inicialmente, é o seguinte. Vou fazer uma comparação, talvez seja um pouco exagerada, mas é para trazer para as pessoas o significado disso que o Milei está fazendo. É mais ou menos como se no Brasil alguém propusesse acabar com a CLT. Como se no Brasil se propusesse acabar com a justiça do trabalho. Isso são pilares do sistema de relação capital-trabalho no Brasil desde os anos 30 do século passado, mais de um século. A gente tem nesse regime. E é isso que o Milei resolveu atacar. Agora, qual é a condição política que ele tem de levar adiante isso, Mário? Exato, William. É bastante impressionante a abrangência dessa reforma e, talvez mais do que isso, a velocidade com que ela foi apresentada e está sendo votada. A gente tem que lembrar que a Argentina teve eleições legislativas em outubro. Já era sabido, né, desde a campanha, que o governo Milei tinha na gaveta essa ideia de reforma trabalhista e era uma das grandes propostas que ele tinha. Então, ele apresenta isso já em novembro. E aí houve uma discussão que o governo tentaria fazer sessões extraordinárias no Congresso para votar isso ainda em dezembro.
E aí ficou claro que não havia tempo hábil suficiente para fazer essa costura, e aí postergou-se um pouco para o início do ano. Mas, neste momento, essas votações que a gente teve na semana passada no Senado, agora na Câmara, e muito provavelmente na semana que vem no Senado de novo para votar as mudanças que os deputados devem aprovar nessa votação de hoje para amanhã, estão sendo feitas em sessões extraordinárias para que o Milei, quando o ano legislativo começar no dia 1º de março, já abra o ano legislativo com uma vitória importantíssima. Então, é claro, o governo teve que fazer concessões, houve uma diluição de boa parte dos artigos, os mais controversos, inclusive hoje na Câmara dos Deputados vai ser retirado inteiramente um artigo que previa a redução da licença de saúde, né? Se a pessoa vai se licenciar, perderia entre 25% e 50% do salário. Isso foi totalmente eliminado por conta da reação dos sindicatos, da sociedade civil, e aí volta para o Senado provavelmente na semana que vem já. Mas, assim, a velocidade com que a gente vê isso avançando mostra um pouco do bom momento em que o Milei vem pós-eleições legislativas, e isso, claro, gera todo um otimismo em relação à capacidade do governo de realizar negociações com os chamados dialoguistas, os deputados e senadores que estão dispostos a negociar e indicam um melhor momento para a segunda metade do governo e a continuação de aprovação de outras reformas importantes também. Deixa eu pegar a mesma questão, Lorival, do ponto de vista um pouco mais histórico e social. O que o Milei pretende com essa reforma é, na prática, enterrar o peronismo. Uhum. Se a gente tivesse que definir o peronismo, esse movimento tão significativo, não só para a Argentina, como o varguismo para o Brasil, Isso. seria essa dualidade entre a legislação que o Estado traz para a relação capital-trabalho e o peso dos sindicatos. Que na Argentina tem muito mais peso ainda do que aqui no Brasil. O que nós estamos vendo na Argentina? Para explicar essa capacidade, como o Mário acentuou, dessa reforma ser tocada velozmente. E tem chances de passar. Nós estamos vendo que, do ponto de vista histórico, social, o peronismo finalmente está nos estertores? Exato, eu acho que é uma incapacidade dessa esquerda e dos sindicatos de se adaptar às novas realidades econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, né? Porque, veja, essas medidas, elas podem levar a uma diminuição da informalidade, porque elas reduzem o custo da contratação, elas tornam as regras mais realistas. Quer dizer, por que um trabalhador tem que ficar 30 dias de férias corridas? Por que ele não pode tirar uma semana, depois tirar outra semana? Na Argentina, diferentemente do Brasil, não são 30 dias garantidos, porque depende do tempo que a pessoa trabalha na empresa. Para ter férias, por exemplo, de 28 dias, tem que estar de 10 até 20 anos na empresa, tal. Então é diferente. Mas, de qualquer maneira, se tiver há mais de 20 anos, são 35 dias de férias, assim por diante. Mas por que a pessoa não pode quebrar essas férias em comum acordo com o empregador? Com relação à jornada, não há um aumento da jornada semanal de 48 horas. O que há é a possibilidade de você trabalhar 12 horas num dia, inclusive com intervalos. E ele está em 48 horas, né? 48 horas semanais. 12 horas num dia e no outro dia trabalhar menos ou não trabalhar. Quer dizer, por que tem que ser 8 horas todo dia? Né? Por que não pode ser móvel isso? Agora, a redução dos encargos trabalhistas, redução da própria indenização na demissão. Das barreiras para demissão. Exato. Tudo isso encoraja a formalização. Né? Foi um processo pelo qual a Europa inteira passou, com exceção da França, que é irreformável, né? Mas a Alemanha... Mas a gente achava que a Argentina também. Pois é, a gente achava que a Argentina era uma espécie de França da América do Sul. Né? Mas está aí, tá? Pode ter algumas coisas exageradas, assim, mas acima de tudo, uma modernização. E acho que, então, a resposta à sua pergunta é sim. Acho que pode ser a quebra da espinha dorsal e uma oportunidade para a esquerda argentina se atualizar. Mário, e vindo agora para aquela cena final
da nossa reportagem, da nossa correspondente lá em Buenos Aires, com aquelas frases proferidas pelo Trump agora à tarde. Que peso está tendo isso na política argentina? De certa forma, o apoio do Trump dos Estados Unidos desde antes das eleições legislativas tem sido controverso no contexto de polarização que a gente tinha já entre La Libertad Avança, que é o partido do Milei, e os peronistas, né? A gente tem o argumento do peronismo de que o Milei está vendendo a soberania argentina, é um discurso que a gente vê replicado pela esquerda em diversos países da região. Mas, quando a gente nota que foi esse apoio que foi citado na reportagem, né, disponibilizados aí 20 bilhões de dólares numa swap cambial que ajudou a estabilizar o peso, evitou um derretimento do mercado e permitiu ao governo não só chegar na eleição no final de outubro, mas apresentar um resultado forte que expandiu significativamente a sua base, tanto na Câmara quanto no Senado. Parece que a Argentina se tornou um exemplo dos frutos que os países da região, que presidentes que se coloquem como aliados próximos de Trump, podem receber dessa proximidade da administração norte-americana. E aí o que a gente tem que ver daqui para frente, eu acho que na linha do que o Lorival estava dizendo, dos potenciais benefícios que essa reforma pode trazer, em que medida vai haver um aquecimento da economia, uma geração de demanda interna, que permita que esses benefícios, o relaxamento regulatório, a abertura econômica se traduza em benefícios para os trabalhadores a tempo das eleições de 2027, porque aí isso deve se tornar um dos fatores cruciais nessa pergunta que você fez mais cedo de quebrar a espinha dorsal do peronismo, nesse cenário, se essa reforma der certo. E aí a gente tem bastante tempo para esses benefícios econômicos materializarem, sim, mais provável que enfraqueça o peronismo e fortaleça o Milei. Mas caso contrário, caso haja alguma outra crise cambiária ou a gente tenha uma desaceleração muito forte da economia que desaqueça o mercado de trabalho e não gere esses empregos formais que a reforma pretende, aí, claro, pode ser muito cedo para dizer se foi de fato esse cavalo de prata no peronismo na Argentina. Esse ponto que o Mário está trazendo, Lorival, é vital para a gente entender que oportunidades ou chances o Milei pode explorar, porque ele está fazendo a ligação clara entre capacidade de recuperação de uma economia em grave estado de distorção, paralisia e estagnação, e como é que isso se traduz em vantagens político-eleitorais. Mas aí tem um problema para o Milei. O que a economia demonstra até aqui de recuperação são setores que estão reagindo rapidamente a, por exemplo, investimentos diretos estrangeiros, mineração, energia e água. O coração da indústria argentina foi arrasado e continua perdendo emprego, continua perdendo o bom emprego industrial. Como você vê essa relação em função do fato de que aquilo que a Argentina está demonstrando de estabilização vem de setores que não geram muito emprego? E o próprio agronegócio acrescentaria, né? Apesar de não ter sido tão prejudicado, mas também foi prejudicado por aquelas políticas cambiais e tal, e o agronegócio argentino é algo realmente, uma potência extraordinária. Sempre foi, né, na verdade. E o que o Mário traz é essa imponderabilidade de reformas, tanto trabalhistas quanto tributárias. Existe um grau de incerteza, né? Porque as variáveis são tantas, é tão complexo o impacto econômico e social de reformas trabalhistas e tributárias, e até mesmo comerciais, assim, mas bem que a Argentina está travada no Mercosul, mas que, de qualquer maneira, você não sabe exatamente qual vai ser o impacto e em que prazo, porque o impacto pode ser negativo no curto, pode ser positivo no médio e pode ser diferente, né, no longo. Então, é isso que politicamente é angustiante e é por isso que reformas requerem coragem política, requerem liderança.